Primeiramente, queria expressar minha alegria de estar aqui com o Daniel, com a Cris, com todos vocês, para fazermos algumas reflexões a respeito da proposta de Joana de Ângeles e desse encontro com a doutrina espírita que também tem feito a todos nós, no sentido de esclarecer melhor o percurso que nós estamos fazendo na Terra e como aproveitar esse tempo que Deus nos destinou. E a transformação moral, que é o tema que nos cabe no final desta noite, é um tema bastante controvertido no meio espírita, por conta dos entendimentos e da falta de maiores reflexões a respeito dessa questão. Nós vamos pensando em transformação moral, algumas pessoas usam o termo reforma íntima, como as reformas que a gente faz numa casa, a reforma que a gente faz num carro, e daí a gente bateu e dá uma ajeitada ali e deixa uma coisa bonita. Ou quando a gente tem então uma casa e a gente precisa passar uma tinta. Isso, embora seja um comportamento aceitável, tem sido chamado no meio religioso de transformação moral. Mas nós estamos falando de um elemento muito diferente do passar uma tinta na parede para que ela fique bonita, do que mudar uma fachada para que fique mais suntuosa, do que dar uma ajeitada na lataria para que as pessoas não vejam que aquele carro foi batido. Então, ao longo dos nossos dias, nós vamos olhando para alguns elementos do comportamento, como a Cris trouxe, e de repente eu me vejo orgulhoso. Enxergo que sou uma pessoa orgulhosa. Então nós chamamos de transformação moral o cuidado que a partir de agora eu terei para que as pessoas não vejam mais o meu orgulho. E então quando disserem, nossa Marlon, como você é orgulhoso, porque olha o teu jeito de falar, você põe a cabeça para cima porque você fala como se você estivesse mandando nas pessoas, então eu aprendo a abaixar a minha cabeça, eu aprendo a colocar as mãos uma juntinho com a outra, fazer uma voz mais mansa e não mandar nas pessoas. E depois de um tempo, eu vou me tornando uma pessoa bem dócil, bem adequada, e todo mundo vai dizer, meu Deus do céu, como o Marlon mudou, né? Você lembra como que ele era 10 anos atrás, ele falava, metia a boca nas pessoas, e agora a gente vê uma pessoa tão pacífica, ele fala tão manso, ele coloca a voz, ele já não aponta mais com o dedo. Tudo bem que se faça assim, e não estamos criticando que as pessoas façam isso, mas a gente não pode dar a isso o nome de transformação moral. Isso é uma mudança na fachada. Daquela mesma parede que o aluno da Cris riscou, a gente vai lá agora e passa uma tinta por cima. E quando nós passarmos essa tinta por cima, ninguém mais vai ver que a parede estava riscada. É possível de fazer isso. E nós fazemos o tempo inteiro. Mas o que nós não podemos fazer é chamar isso de transformação moral. Isso é mudança de fachada. Isso é adequação social. Isso é um polimento, isso é colocar-se aos olhos dos outros para ser aplaudido pelo mundo, mas não chamemos de transformação moral. E o grande conflito que surge para pensarmos a respeito da transformação moral está posto em Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919. É interessante porque Allan Kardec escreve o Livro dos Espíritos em 1857. Não existia Freud, não existia Jung, não existia psicologia, psiquiatria, nada de como hoje nós conhecemos, mas nós temos uma análise em profundidade da psique, do seu desenvolvimento, que nos impressiona. E por isso nós vamos chamar Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes, Ivone do Amaral Pereira como obras subsidiárias. O que quer dizer subsidiárias? Elas nos oferecem subsídios para nós voltarmos a Allan Kardec e compreendermos aquilo que nós não tínhamos compreendido. Não são obras complementares, porque para pensar em complementar, precisaríamos acreditar que a doutrina espírita estava incompleta e ela precisava de alguém para completar. São obras subsidiárias, porque nos oferecem subsídio para compreender algo que já estava lá e que não conseguíamos enxergar. Como uma lente de microscópio, que eu tenho um fio de cabelo e eu enxergo algo aos olhos nus,
E quando eu coloco no microscópio, eu enxergo muitos outros elementos que a olhos nus eu não enxergava. Mas o cabelo já está lá. A doutrina espírita está posta no Livro dos Espíritos, e Allan Kardec diz isso. No Livro dos Espíritos consta a doutrina espírita. Mas de repente nós fomos fazendo uma leitura enviesada da doutrina espírita, com todos os resquícios de religiões anteriores, com todos os nossos preconceitos e entraves pessoais, e então nós temos o Consolador prometido e uma proposta de transformação profunda, que acaba caindo na mesma superficialidade de tudo que o mundo viu até agora. E então Joana de Ângeles, segundo Divaldo Pereira Franco, passou mais de 50 anos estudando psicologia, psiquiatria e psicanálise, para escrever para nós a série psicológica. E pensam que são 50 anos no plano espiritual. Porque 50 anos a gente estudando aqui, tendo que cuidar de filho, trabalhar, limpar a casa e fazer tudo mais, é um rendimento. 50 anos limitado por um cérebro, por esta cognição ainda pautada no materialismo, é um entendimento. Agora, 50 anos no plano espiritual, estudando daquilo que é muito além do que nós temos para trazer a série psicológica, de repente a gente para e fala, opa, tem algo de especial aí que talvez a gente precise estudar. E ela vai nos proporcionar compreendermos muitos elementos que já estão postos em Allan Kardec que a gente não entendeu. E um deles está na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e de não ser arrastado pelo mal? Gente, essa é a pergunta da nossa vida. Esse é o sentido, é o objetivo de estarmos encarnados, como já foi posto a questão da evolução. Qual o meio prático mais eficaz, que não tenha erro no meio do caminho e que seja uma noção prática do que fazer? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente? E aí nós estamos falando de transformação moral, de se transformar moralmente e de não ser arrastado pelo mal. E a resposta que os espíritos dão é impressionante. Eu digo impressionante porque hoje, com tudo que a gente já leu, se chegar para você e disser, olha, eu sou alcoólatra, eu estou tentando parar com o alcoolismo, eu não sei o que eu faço, o que o espiritismo fala para a gente fazer, o que você diria para essa pessoa? Você fica com essa cara que você está olhando para mim? O que a gente fala para uma pessoa que diz, olha, eu sou alcoólatra, eu tenho uma compulsão sexual, eu não consigo parar de fumar? É um sujeito sendo arrastado pelo mal dentro dele, é ou não é? E aí a gente pergunta, o que eu faço para parar com isso? O que a gente diz? Reza, é uma frase boa, não é? Se acaba na oração, todo dia, reza de manhã, de tarde, de noite, não? Outra coisa que a gente pode falar para as pessoas, fazer terapia, tá. O que mais que a gente fala do que a doutrina espírita oferece para as pessoas? Fazer caridade. Aí você vai para a caridade, vai para a cesta básica, vai para a comunidade e faz caridade. Ok? Outro elemento. O que mais? Evangelho no lar, a gente não manda a pessoa fazer evangelho no lar? Fazer evangelho no lar, que tem que fazer evangelho no lar. Vai assistir palestra lá na nossa casa, no grupo de estudo. Não falamos tudo isso? A gente não segue Allan Kardec. Porque se você fala tudo isso, é porque você não segue Allan Kardec. Porque os espíritos deram uma resposta. Não existia passe naquela época? Existia ou não existia? Bom, deixa eu antes falar da resposta. Eles diz, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí eu falei, meu Deus do céu, tem alguma coisa errada? Pois se o passe fazia tão bem, por que eles não falaram para ir no passe? Se já tinha exposição doutrinária e grupos de estudo, por que não falou para ir para os grupos de estudo? Se já tinha caridade, por que não falou para fazer caridade? Tinha oração em 1857? Tinha oração, por que não falou para fazer oração? Você não tinha parado para pensar nisso? Estou vendo que você não tinha parado para pensar.
Ele pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente, de não ser arrastado pelo mal. E nós ficamos esperando uma lista de orientações, como a lista de orientação que nós damos aos nossos filhos, ao marido, à esposa, aos amigos, a todo mundo que a gente encontra pela rua. E a única resposta que os Espíritos dão é: conhece-te a ti mesmo. E aí nós ficamos confusos. Isso me faz pensar que toda a terapêutica que a doutrina espírita possa oferecer, ela é ineficaz para o sujeito que não se conhece. Eu estou assistindo a palestra e pensando, fulano tinha que estar aqui. Meu Deus do céu, a palestra foi toda para ele. Mas se o fulano tivesse aqui, ele ia dizer, o Marlon tinha que estar aqui. A palestra foi toda para ele. E a gente faz oração como uma hierarquia já muito pronta e estabelecida. Nós, como reis do universo, abaixo de nós vem Deus, que é o grande gerente do universo, e Jesus Cristo, que é um executor. Então nós dizemos, Senhor, abençoa minha mãe, abençoa meu pai, protege a nossa casa espírita. A gente vai dizendo o que Deus tem que fazer. Ajuda aqui, abençoa ali, envia, o Senhor não enviou, mas agora eu estou dizendo, envia os bons espíritos para a nossa reunião, que você tinha esquecido, e vamos fazer um checklist de orientações para Deus, de como Ele deve proceder segundo a nossa vontade. Mas não é isso que a gente faz na oração? Abençoa a nossa reunião, tem que pedir, a gente diz abençoa. O Senhor não ia abençoar, mas agora estou pedindo, abençoa lá. Não é o dono da empresa dizendo, você não está fazendo certo, mas não esquece daquilo ali, depois eu vou cobrar, porque se ele não abençoar a reunião, a gente cobra dele também. Eu estou fazendo a caridade, mas faço a caridade como uma alma nobre que oferece aos pobres e coitados, porque depois de passar um ano ajudando aquela família, quando eles nos tratam mal, a gente vai ter nunca para falar muito obrigado. É por isso que está onde está, tem que sofrer para aprender. Porque a gente faz caridade esperando um muito obrigado, não fazemos caridade. Eu vou fazer a caridade porque eu sou uma alma boa, oferecendo aos réis mortais algo que eles não têm. E nós chamamos isso de caridade. Mas se exigir, se questionar ou se bater boca com a gente já mostra a que veio, porque de fato não tinha nada a ver com amor em ação. Porque eu me coloco num lugar privilegiado. E nós estamos a realizar o Evangelho no lar, mas vê se existe algo parecido com o Evangelho no lar que você faz. Quem aqui faz Evangelho no lar? Levanta o braço para eu dar uma olhada. Muito bom, vocês estão muito bem de Evangelho no lar. O senhor pega firme com o pessoal no Evangelho no lar? Aí a gente abre o texto do orgulho. Fulano lê para nós, né? Lê o texto do orgulho. O primeiro comentário que nós, almas aflitas, fazemos é: o mundo é muito orgulhoso, né? Nossas pessoas... Você sabe que você lendo o texto aí, eu lembrei do meu chefe. Que o meu chefe faz bem isso que está ali no texto. E aí a gente fala do filho, fala da tua... A minha mãe? Olha para a tua! E aí já vira um mar de acusações com o Evangelho no lar. Quando não, nós assumimos como se fosse o espaço de uma exposição evangélica, né? Onde alguém lê o Evangelho e alguém faz a exposição. Parece que a gente está no centro espírita e alguém faz a exposição evangélica comentando o Evangelho. Porque se começar a falar da gente, vai dar briga, então ficamos no comentário evangélico. A gente passa 20 anos lendo Evangelho e aquele negócio não faz sentido, porque eu não consigo ler aquele Evangelho e pensar o que ele diz para a minha vida. Vou contar um caso para vocês, bem interessante. De uma senhora que eu fazia Evangelho no lar com eles, fiz Evangelho no lar com muitas famílias, em diferentes momentos, e aí ela engalfinhava já o marido na saída, assim, do comentário, né? E toda hora ela engalfinhava e dizia: olha, vocês pediram para eu ajudar vocês a fazer Evangelho, então uma regra já tem que estar posta. No Evangelho nós comentamos da gente. Ela disse: não, mas eu estou comentando de mim, porque olha o que ele me fez. Não é da gente nesse sentido.
É o tema que está lá no Evangelho, você fala de você não quando você foi vítima disso. E aí mesmo assim ela continuava falando, e aí se não era o marido, era o sobrinho, não sei o que, o máximo que ela conseguiu dizer, ele foi bem legal nisso, mas também, como nem todo mundo é perfeito, né, ele fez isso, e aí todos os evangelhos ela falava dela, e eu retomava, tentando ser gentil, e dizendo, mas vamos tentar falar da gente. Mas como assim da gente? Mas eu tentava dar um exemplo meu, e a gente vai enxergando o que a gente está ali, porque o Evangelho deveria ser esse momento de partilha em torno de um tema. O Evangelho nos proporciona o tema, e a família vai conversar sobre como nós estamos em relação àquele tema. E aí teve um dia que nós estávamos lendo um texto sobre vaidade, e ela disse, Marlon, agora você vai ficar orgulhoso de mim, porque eu vou falar Deus e a vaidade. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa abençoada que ela entendeu. Ela disse assim, eu já fui muito vaidosa. Agora eu já não sou mais, mas eu fui muito vaidosa. E ela estava super feliz porque ela estava falando dela e do Evangelho como exemplo para toda a humanidade que é ainda vaidosa, porque ela já não é mais vaidosa. Então eu fico pensando na coitada da Joana de Ângeles, que passou 50 anos enfurnada em bibliotecas estudando para escrever um texto lindo e maravilhoso sobre vaidade, para uma alma dessa pegar o texto e dizer, eu já não sou mais vaidosa. Allan Kardec, a doutrina espírita organizada ao longo de séculos para que viesse o Consolador prometido, o Evangelho é um texto sublime, e nós conseguimos pegar o texto sublime e usar para enfiar a faca nas pessoas ao nosso lado, dizendo como elas deveriam ou não deveriam agir. Quando não estamos nós na palestra e usando da palestra para ferir as pessoas que conhecemos a intimidade e lhes agredir de uma maneira evangélica. Então, a partir desses exemplos, nós ficamos pensando que todos os recursos terapêuticos que uma casa espírita possa oferecer, eles se tornam inócuos quando o sujeito não se conhece. E vem o mentor espiritual para dar uma orientação na reunião mediúnica, falando, o grupo precisa se unir, nós precisamos viver o amor entre nós, e a gente consegue ouvir toda aquela orientação, pensando, é verdade, o pessoal aqui está desunido, está precisando mesmo de orientação, porque a fulana é bem o perfilzinho dela, ainda bem que veio para falar, porque não tem a menor noção de que o mentor estava vindo para falar dele. E aí nós vamos transitando pelas pedras preciosas que a doutrina espírita nos oferece, sem conseguir reconhecer o valor e a preciosidade, porque não nos conhecemos. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se transformar moralmente e não ser arrastado pelo mal, que está posto através do autodescobrimento? E o que mais nos assusta é que o autodescobrimento não é uma questão atual. Ao templo de Delfos, isso nós estamos falando de Sócrates há praticamente 400 anos antes de Cristo. Sócrates foi fazer uma consulta ao templo de Delfos. Àquela época, o templo era um espaço aonde existia uma médium, que eles chamavam de pitonisa ou de pítia, e esta jovem entrava em transe mediúnico e respondia às pessoas em relação às perguntas que eles faziam, e dizia então que ela era a mediadora ou a intermediária do deus Apolo, o deus do conhece-te a ti mesmo. E então, antes de entrar no templo, olha que coisa extraordinária, antes de entrar no templo, todo mundo está indo lá para se consultar, antes de entrar no templo, no pórtico, havia uma frase que é atribuída a um dos 7 sábios, e aí nós estamos falando, muito provavelmente, de 600 a 700 anos antes de Cristo. E a frase, para aqueles que queriam interrogar sobre a sua própria vida e encontrar respostas do oráculo, era: ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E mesmo assim, as pessoas entravam no pórtico e iam fazer suas perguntas, porque não conseguiam entender a sublimidade daquela colocação,
de que se formos capazes de conhecer a nós mesmos, conseguiremos conhecer os deuses e o universo. Mas ao invés de retroceder frente àquela colocação e voltar para casa e se perguntar quem sou eu, as pessoas continuavam entrando e fazendo as perguntas mais ineficientes para o deus Apolo na tentativa de compreenderem a sua vida. E quem parou frente a esta colocação e trouxe ela para as reflexões do nosso cotidiano foi Sócrates. Não é ele o autor da frase, mas é ele quem a imortaliza, fazendo da sua filosofia, fazendo dessa frase a base de toda a sua filosofia, mostrando que o homem deveria encontrar as respostas de dentro dele mesmo num processo que ele chama de maiêutica, de encontro com a verdade que habita dentro dele. Mas nós estamos falando de 400 anos antes de Cristo. Vem Jesus falando da verdade que libertaria, a filosofia nos trazendo reflexões sobre nós mesmos, e nós continuamos nos mantendo cegos e surdos a essa reflexão. E quando surge no Livro dos Espíritos a colocação de que o autodescobrimento seria a chave para a nossa transformação moral e o meio prático mais eficiente para não sermos arrastados pelo mal, nós continuamos não compreendendo esta colocação. E continuamos olhando para o mundo lá fora, avaliando a conduta das pessoas, sem conseguir enxergar o mundo que existe dentro de nós. E por não compreendermos a profundidade da colocação de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, nós continuamos fazendo as transformações da aparência. E quando eu me percebo avarento, então eu me obrigo a dar um pouco mais do que eu dava para o centro espírita, como se assim eu fosse me livrar da avareza. E quando eu me vejo agressivo porque eu me descompensei, cala a boca, eu não aguento mais, você fica quieto. Aí eu percebi que eu me desequilibrei e agora eu não falo mais cala a boca. Sobe aquele negócio, mas como nós temos um autocontrole, a gente engole e se vai explodir como uma bomba no nosso estômago, com problemas de hérnia, de gastrite, de refluxo e todos os outros, mas mantivemos a ordem das coisas. E vão dizer, meu Deus, vocês lembram como Marlon gritava? Agora, ó, você olha para ele e você vê que ele se controla, uma pessoa equilibrada. Isso é o produto do centro espírita. E aí eu fico pensando, meu pai, gastrite, se fosse só gastrite, estava ótimo, né? Porque dá refluxo, não pode nem deitar, que se deitar vem a bomba inteira explodindo, problema na cabeça, no intestino, vai tudo por água abaixo. Mas quando eu vou ao médico, então o médico, como um grande auxiliador no processo, os médicos, não colocamos todos, mas muitos médicos, por conta da indústria farmacêutica, como grandes auxiliadores no movimento contrário ao autodescobrimento, tem um remédio bem eficiente para nos ajudar a não olhar. E aí a gente toma omeprazol. Mas o omeprazol não deu conta. Pantoprazol. Ai, mas o pantoprazol deu aloprazol. E aí esses tempos, quando surgiram as pesquisas falando que o omeprazol então influenciava no processo degenerativo, uma amiga minha disse, Marlon, o que nós vamos tomar no lugar do omeprazol agora? Eu falei, uma penada, por que você não se pergunta o que você vai fazer para não precisar tomar o omeprazol? Mas vai dar muito trabalho. Então a gente prefere tomar o remédio e não precisar olhar para o mundo interior que está dentro de nós. Nós não temos a perspectiva reducionista de que todas as doenças são causadas pelas emoções, mas na compreensão de um ser humano integral, nós sabemos que as emoções têm um fator de grande influência no equilíbrio do corpo físico, e em alguns casos maior influência, em outros casos menor influência. Mas o fato é que ao invés então de eu investigar este mundo interno para saber o que eu preciso fazer, nós temos a medicação, que vai influenciar o funcionamento das neurocomunicações e vai, entre aspas, resolver o meu problema. Mas os espíritos poderiam ter dito qual o meio prático mais eficiente de se transformar moralmente e de não ser arrastado pelo mal, e poderiam dizer, aguarda que
que está vindo aí uma série de medicamentos que vão ajudar a gente a não ser arrastado pelo mal. E por que eles não disseram isso? Por que eles foram falar de autodescobrimento? Porque eu estou em depressão, e aí eu fico na expectativa de qual é o antidepressivo que vai resolver o meu problema. E quando o médico não acerta a medicação, de quem que é a culpa? Do médico que não acerta a medicação. A gente não consegue nem traduzir os sintomas direito, e aí a gente ainda reclama do médico, porque eu preciso tomar um antidepressivo para me libertar dessa depressão. Como se depressão fosse um negócio que a gente pega na rua, sentou do lado da pessoa depressiva. Ai, você sabe que me deu uma agonia? Aperto no peito, depois que eu encontrei com aquele moço depressivo, nunca mais voltei ao normal. E, gente, nós ouvimos isso. As pessoas dizerem, eu peguei uma depressão. Pegou de quem? Pegou aonde? Você não pergunta isso, porque se você perguntar, vem uma resposta mais absurda. Da onde que pegou uma depressão? E na hora que a gente precisa pensar nos conteúdos internos, aí vai dar muito trabalho. E nós vamos então para os antidepressivos. E vamos encontrando inúmeros recursos para não sermos arrastados pelo mal há mais de 160 anos, tendo uma resposta preciosa do que é de verdade transformação moral e como não ser arrastado pelo mal há mais de 160 anos, ou agora esse ano, 160 anos que comemoramos, com uma resposta preciosa para essa, e nós continuamos buscando as respostas lá fora. E quando hoje nós estamos numa reunião em reflexão em torno da obra de Joana de Anjos, nós temos esse pingo de pessoas. Porque é um pingo de pessoas. Porque se falássemos que hoje vinha o médium Marlon Reikdal, que faz cura, nós não teríamos esse número de pessoas. Nós teríamos muito, muito, muito mais pessoas aqui. Porque ele cura tudo, até AIDS. Meu Pai do céu, nós teríamos um número absurdo de pessoas aqui. E aí nós não entendemos a doutrina espírita. Nós já tivemos a resposta de qual é o caminho de transformação. Nós já tivemos a orientação de qual é o percurso para não ser arrastado pelo mal. E mesmo nós espíritas continuamos esperando o resultado lá de fora. Esperamos que alguém oriente o obsessor que me desencaminha. Esperamos que alguém dê resposta para os meus problemas. Que alguém faça alguma coisa, e então nós temos a sessão do passe para ver se alguém resolve as minhas problemáticas, e eu procuro um médium que dá o passe forte, porque precisa ser forte para resolver aquele problema grave. E aí eu fico pensando em todo o esforço que os espíritos nobres tiveram para nos oferecer este manancial de orientações e respostas tão precisas, que nós deixamos abandonadas, como se fosse uma pedra preciosa, valendo milhões de dólares, e nós deixamos ela jogada aqui embaixo dessa tribuna e não olhamos para ela. Não há outra resposta. O meio prático mais eficaz de se transformar moralmente, de não ser arrastado pelo mal, é o autodescobrimento. Não há outra resposta. Porque se houvesse e nós ainda não estivéssemos em condição de compreender, os espíritos diriam, futuramente vocês compreenderão. Mas ele termina a frase de maneira clara e pontual, que o autodescobrimento é a chave para a transformação moral. Porque enquanto eu acho que eu sou humilde, enquanto eu acho que eu sou simples, enquanto eu acho que sou uma pessoa boa, nada tem efeito sobre mim, porque é o outro quem precisa mudar. E nós ficamos assustados no consultório de psicoterapia, quando chega um casal falando de uma queixa. Em geral é a mulher. Então a Cris fez uma parte, eu vou fazer a outra parte aqui, né? A mulher chega na psicoterapia. Fala. Quando ela vai respirar ou pega um lenço, alguma coisa ali, que você tem aquele segundo para você entrar na fala da pessoa, aí você entra e diz, só um minutinho. E o senhor, o que o senhor acha? Eu disse, não sei.
Ele nem sabia que tinha um problema na relação. Ela disse, vamos à psicoterapia, mas ele achou que ele só ia levar, ia ficar no carro e voltava. E quando ele entrou, ele falou, bom, ela quer que eu entre. Depois que ele foi descobrir que ele era a causa do problema dela. E depois de um tempo, este homem vai começar a se defender. E a maneira que ele vai se defender, mas também ela isso, ela aquilo, ela aquele outro. E nós passamos inúmeras sessões, um acusando o outro. Não por falta de esclarecimento, porque a gente diz, gente, mas isso aqui não é para vocês continuarem se acusando. Não, mas ninguém está acusando ninguém, a gente só está olhando para os fatos, porque ele, e ela, não sei o quê. E aí mais de 70% saiu, há muitos anos atrás, uma pesquisa na Isto É, de que mais de 70% dos casais se separam quando vão para a terapia de casal. E aí parece que o terapeuta de casal é que separa os casamentos. Então não vamos, porque a gente vai separar. Mas as pessoas estão tão enlouquecidas dentro de si mesmas, que a hora que elas se encontram frente a um psicoterapeuta que se propõe a ouvir sem fazer julgamentos, então nós vemos um mundo desconhecido. Mas não um mundo desconhecido que está dentro do sujeito. Um mundo desconhecido que é o outro. Que ele faz isso, que ele faz aquele outro, e aí um arregala o olho dizendo, meu Deus, mas eu nem sabia que isso era um problema na relação, e as coisas vão desandando e muitas vezes se torna impraticável a possibilidade de diálogo e de reconciliação, porque as pessoas têm certeza de que o problema está lá fora. E então, quando nós orientamos aquela mulher que o marido é alcoolista e vem ao atendimento fraterno para que ela faça evangelho no lar, aí ela orienta, ela vai fazer. Depois de alguns dias a gente se encontra e diz, e você está fazendo evangelho no lar? Diz, não estou, porque o meu marido não quer participar. Mas alguém disse que o evangelho no lar era para ele? Não, mas ela não vai fazer evangelho no lar, porque ela acreditava que o evangelho era para ele. E então ela não vai fazer sozinha, porque de que adianta eu mudar se o meu marido não estiver fazendo evangelho no lar? Mas se você mudar, é bem provável que ele até pare de beber, porque para dar conta de uma mulher tão chata como essa, ou é muita transformação moral, ou às vezes tem que enxergar. É só uma brincadeirinha, pelo amor de Deus. Mas é que eu falo disso porque eu lembrei de uma vez uma mulher falando e reclamando do marido alcoolista. E se fossem meus pacientes de mais tempo, eu ia fazer essa brincadeira. Pelo amor de Deus, dá uma pinga, porque até eu não estou aguentando essa mulher assim. Mas não podia fazer a brincadeira, fiquei quieto. Mas porque é tão difícil, às vezes, olhar para essas coisas, que a gente busca, então, os entorpecentes, busca os alcoólicos, busca a comida, busca os gastos, porque a gente não consegue dar conta desta vida que os nossos dias materiais estão nos apresentando. E aí falava eu para vocês que nós não entendemos, então, a lógica da transformação moral. E aí quando nós começamos a nos apropriar da colocação dos espíritos do autodescobrimento, inevitavelmente a maioria das pessoas pergunta, ok, mas agora eu já conheci, e o que eu faço? Mas os espíritos não disseram, conhece a ti mesmo e agora se esforça por mudar isso, porque daí a resposta não teria valido de nada. A pergunta é qual é a chave para transformação moral e para não ser arrastado pelo mal. E eles dizem autodescobrimento. Então, se eu disser, ok, agora eu sei que eu sou ciumento, agora eu sei que eu sou orgulhoso, agora eu sei que eu sou invejoso, e o que eu faço? Então não teria feito nenhuma aquela resposta, porque eu continuei perguntando. Agora, depois que eu olho para esses vícios, o que eu faço? Vocês conseguiram entender a colocação ou eu fui mais confuso do que o início? Só uns 5 que fizeram assim. O resto não entendeu. Se eu tiver que me perguntar o que eu faço com a minha inveja, porque eu já conheci a minha inveja e agora eu não sei o que fazer, a resposta do Livro dos Espíritos não teve efeito nenhum, porque ela não respondeu como se transforma. Ou eu não entendi a profundidade da resposta do que é o autodescobrimento. E então, se eu hoje me vi ciumento e essas coisas não se transformaram, é porque existe algo mais profundo que eu preciso conhecer. E se este mais profundo ainda não alterou o meu comportamento ciumento, é porque existe algo mais profundo que eu preciso me conhecer.
E depois de muito tempo, quando eu chegar nesses conteúdos mais profundos, eu me transformo. Mas não imediatamente. Porque a pergunta de Allan Kardec era o meio prático mais eficaz. Ele não disse o meio imediato de transformação. E não sei de onde nós criamos uma lógica de que a transformação moral é um projeto de uma reencarnação. Ou melhor, sei de onde nós tiramos essa lógica: do materialismo. Porque embora a gente discurse sobre reencarnação, nós somos materialistas. Nós queremos entender as coisas agora, nós queremos os motivos deste agora e queremos a solução para agora, no máximo, alguns anos à frente. O que mostra que somos materialistas. Porque não conseguimos pensar o processo de transformação moral ao longo da esteira das reencarnações. E então, esta mulher que se via vaidosa, porque é uma materialista como eu e como a maioria de nós que aqui estamos, ela precisa resolver a sua vaidade agora, porque só tem essa vida. Porque nós não acreditamos em vida após a morte. Nós não acreditamos na continuidade das existências. E somos materialistas, embora o nosso discurso seja espiritual. Todos nós que hoje somos ciumentos, vamos terminar esta encarnação ciumentos. E que somos invejosos, terminaremos invejosos, e orgulhosos, orgulhosos. Porque o projeto de transformação moral não é de poucos dias. Lembra de Chico Xavier, quando perguntou a Emmanuel: o que é, Emmanuel? 50 anos de psicografia para Jesus, ele disse 5 segundos. 5 segundos. Então, se você se transformou em 5 segundos, você só mudou a fachada das coisas. Como a casa que estava feia, e aí a gente construiu uma entrada bonita, para que as pessoas lá de fora aplaudam e digam: meu Deus, que coisa linda! Mas não podemos chamar isso de transformação moral, porque não é um projeto de curto prazo. Somos espíritos inferiores, ainda persistentes no mal, segundo os níveis evolutivos que Allan Kardec estabelece no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, de 5, nós estamos no segundo. Nos mundos de provas e expiações, aonde predomina o mal. E aí o nosso susto é porque não temos a menor noção de onde que está esse mal que eles disseram que predomina. Vocês veem em mim aqui, ó, um moço dedicado, trabalhador do Cristo. Fez uma palestra hoje de manhã em Curitiba, não teve tempo de comer direito, veio correndo para fazer uma palestra, não vai ganhar nada, não vai ter tempo de dormir porque tem que terminar de preparar a palestra de amanhã, e aí vai acordar cedo. Vocês veem o mal predominando em mim aqui? Um missionário de Deus, um anjo. Daniel, olha o jeito de ele falar, você já acha assim, ó, meu Deus do céu, é quase Bezerra de Menezes aqui com a gente. Aí quando a gente lê o Evangelho dizendo que na terra o mal predomina, o que nós falamos no Evangelho lá? É verdade. Meu Deus, olha essa política como tá, né? Olha esse mundo de violência, de tudo isso. Porque nós somos incapazes de enxergar o mal que existe dentro de nós. Eu digo que nós temos várias hipóteses, e a que eu mais gosto é: fechou turma nos mundos celestes, e aí eles mandaram a gente para o mundo de provas e expiações. Mas assim que reorganizar e abrir a turma lá, nós já vamos direto. Antes de casar, eu dizia assim, mas também eu casei muito novo, né, com 21 ou 22 anos. Antes de casar, eu dizia assim: eu tenho uma coisinha de orgulho para lidar, mas assim que eu lidar com essa coisinha, meu Deus, eu já estou quase lá, porque eu comecei a fazer palestra muito novo, as pessoas abobadas, assim: meu Deus, esse menino é um anjo, esse menino é um santo. Era um exibido, que com 12 anos fazia palestra, mas ninguém dizia esse menino é um exibido, todo mundo dizia que era um anjo, porque projeta todo esse conteúdo conflitado que a Cris já trouxe pra gente, essa confusão toda que a gente faz no nosso cotidiano, e eu fui acreditando que eu era um anjo. Se as pessoas estão falando, e elas que dão que a gente é, eu era um anjo maravilhoso. Dizer, com 21 anos, eu lido com esse negócio do orgulho aqui, eu achava que eu ia morrer cedo, né, porque a alma nobre, se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, eu achava que com 20, 25... eu já ia morrer, porque eu já tinha cumprido com a minha missão na Terra.
E aí me fecharam numa jaula com outra pessoa e eu fui obrigado a mostrar o monstro que existia dentro de mim. Eu digo, gente do céu, que coisa interessante isso, né? Porque daí vai aparecendo um negócio dentro da gente, você fala, isso não tinha dentro de mim. E aí é natural que a gente culpe o marido ou que culpe a esposa, porque quando não estava junto com ele, a gente estava maravilhoso. Se o meu filho ficasse sentado quieto, eu estava em paz. Mas ele não para quieto um minuto, aí a gente se desequilibra e por isso nós vamos dizer que o problema é do filho, que não para quieto, é do trânsito. Porque se não existir ninguém incomodando a gente não é maravilhoso? A gente é maravilhoso. Se a gente tiver um patrão maravilhoso, um salário maravilhoso, um trânsito maravilhoso, uma casa maravilhosa, a gente vai ser maravilhoso. Por algum tempo. Porque Carl Gustav Jung fala dos pacientes que conquistaram esta vida maravilhosa e descreve a amargura de ter uma vida maravilhosa. Porque depois de ter tudo maravilhoso, inevitavelmente eu caio no vazio que existe dentro de mim mesmo. E então ele se assusta é o meu tom, né? Ele se assusta porque ou as pessoas fazem tudo para construir essa vida maravilhosa e como elas não conseguem, elas vão justificar a sua inferioridade, os seus comportamentos, porque não conseguiram e sempre vai ter um entrave de um marido, de uma sogra, de um esposo, de alguém que me atrapalhe a vida e eu tenho uma justificativa fora. Ou quando eu consigo todas essas coisas, eu sou obrigado a olhar para mim e dizer, eu não sou feliz. E talvez isso seja mais amargo. Dizer, eu tenho tudo que eu queria ter. Eu cheguei aonde ou mais alto do que eu me projetava, imaginava chegar, e mesmo assim, eu não sou feliz. O autodescobrimento é o que vai nos proporcionar uma transformação moral de verdade, porque nós ficamos mudando a aparência das coisas, a exterioridade, colocando máscaras, ou segundo o que a Cris nos traz, as personas de uma pessoa caridosa, de uma pessoa boa, de uma pessoa